Estamos iniciando esta semana o terceiro livro da Torá, livro de Vaikra, Levíticos. O livro de Levíticos, como o próprio nome fala, Levi, tribo de Levi, que foi designada por Deus para trabalhar no Beit HaMikdash, junto com os Kohanim, que são da mesma tribo, enfim, foram separados, cada um para os Levim, para a parte de cantar, para ajudarem, auxiliarem os Kohanim, os sacerdotes, que de fato faziam o trabalho do sacrifício. Era o trabalho principal assim do templo sagrado, eram sacrifícios que ocorriam lá diariamente, e assim também durante as festas, enfim, tem seus sacrifícios especiais. Então, no decorrer desse livro, a gente vai ver muito sobre sacrifício. E a palavra sacrifício em hebraico é korban, que é aproximar-se. Por isso, os livros trazem, de acordo com Zohar, Kabbalah, que se nós podemos, assim dizer, qual o livro mais santo da Torá, todos são santos, claro, mas enfim, que talvez manifesta de maneira mais evidente, mais explícita a santidade, é o livro de Vaikra, porque ele trata sobre Korban, que é a aproximação do ser humano para Deus. Esse é o objetivo do Korban, é o ser humano se aproximar, ter uma conexão íntima, se aproximando, se conectando com o Criador. Então, por isso é um livro bastante especial, que ele vai então abordar bastante a ideia dos sacrifícios, que seria então essa aproximação, Korban, Kiruv, aproximar-se do Criador. E aqui então ele nos traz as leis de sacrifícios que dominam os primeiros capítulos do livro de Levítico, estão entre as mais difíceis de se relacionar na Torá no presente, porque obviamente hoje em dia sacrifício é uma coisa que ficou, sacrifício de animais e obviamente sacrifício de humanos, que já é proibido pela Torá. Enfim, sacrifício de humanos é proibido pela Torá, diferente de outras culturas que era permitido, mas os sacrifícios de animais, que era uma coisa muito comum na época, e pela Torá também acaba sendo uma mitzvah, algo que Deus ele coloca, ele comanda, o mandamento bíblico, enfim, todas as leis de sacrifício. E obviamente que é algo que a princípio não é tão atual. Enfim, para a nossa época atual não existe mais tanto a ideia de sacrifícios, de fazer korbanot, de sacrificar animais. Então, uma coisa que é difícil de se relacionar no presente, uma coisa que está um pouco desatualizada a ideia de sacrifícios. Mas, já que é algo tão central, natural, a gente tem que entender, algo que faz parte do terceiro livro, que trata bastante sobre isso. Sacrifícios é um dos 3 pilares, né? Enfim, então, sem dúvida, a gente fala que hoje em dia trocou pela reza, né? Uma vez que não temos mais os sacrifícios, seria o que substitui o sacrifício, seria a reza da pessoa, que a reza é a aproximação, ao serviço da pessoa, do coração, ela se aproximando para Deus, o que substituiria a ideia do sacrifício animal, que seria também a pessoa, ela vendo o animal se aproximando de Deus, dando do seu sangue para Deus, então ela tem essa aproximação com o Criador. Então a gente tem que entender um pouco mais a ideia dos sacrifícios, principalmente hoje em dia, que é uma coisa que ficou um pouco arcaica, um pouco antiga. Isso já se passaram quase 2000 anos desde que o templo foi destruído e o sistema de sacrifícios chegou ao fim. Quer dizer, hoje em dia na prática, por mais que na Torá é algo central tão importante, não temos hoje em dia mais na prática os sacrifícios. Uma vez que o templo sagrado foi destruído, nós não temos mais. Estamos esperando pela reconstrução do terceiro para então retomar e renovar os sacrifícios. Mas os pensadores judeus, especialmente os mais místicos entre eles, se esforçaram para entender o significado interno. Qual é o significado interno? Qual o conceito que está por trás dos sacrifícios? A Torá dá tanta importância do sacrifício. O que está por trás disso? E a declaração que faziam sobre o relacionamento, sobre o relacionamento entre a humanidade e Deus. Quer dizer, enfim, qual seria isso, a importância, o significado interno e o conceito do sacrifício, e isso que ele está, porque o sacrifício é sobre o relacionamento entre o Criador e a humanidade. Então, qual seria realmente essa profundidade do Korban, expressando essa ideia do relacionamento entre nós e Deus? Eles foram assim capazes de resgatar seu espírito, mesmo que sua representação física não fosse mais possível. Por mais que não é mais possível oferecer um Korban,
Mas, enfim, esses comentaristas foram capazes de resgatar o significado espiritual do Corban, do sacrifício do Corban, e colocar para a gente, para que a gente possa se identificar, entender um pouco mais o que significa o sacrifício. Por mais que não temos mais, sem dúvida, na prática, representação física não temos, mas eles resgataram, ele justamente vai trazer do Rebbe de Chabad, o primeiro, do fundador, Rabbi Shneur Zalman, que ele abordou a ideia do sacrifício de maneira muito especial, muito profunda, quer dizer, resgatou o sentido espiritual, talvez, entre outros, antes de haver a Hassidut, ou a Kabbalah, enfim, não se tinha praticamente, vamos chamar assim, não tinha mais, era uma coisa que ficou para trás, o sacrifício mesmo no judaísmo, uma vez, talvez você pode estudar Talmud e tudo mais, mas até interessante que na parte da Gemara não temos mais, na parte da Gemara só tem sobre assuntos atuais. A Gemara já foi escrita, então, né, após a destruição do segundo templo. Então, Mishnah tem sobre todos os temas, são 6 temas. Gemara só tem sobre 4 temas. Que a gente chama Nashim, mulheres, Nezikim, que são casos monetários de prejuízo, ou de danos. Depois temos Moed, que é todas as festas judaicas, e temos também Zraim, que Zraim também, na verdade, Zraim, que só parte, que é a lei de Brachot, todas as leis referentes a coisas plantadas na Terra Santa. Coisas plantadas na Terra Santa, que tem todas as leis referentes a essa produção agrícola. Produção agrícola na Torá, enfim, tem várias leis referentes ao produto agrícola. Então, mas basicamente, na verdade, tanto leis de pureza e impureza, que não tem mais tanta necessidade hoje em dia, porque não tem mais o Beit HaMikdash, então não tem mais leis de referência, por exemplo, impureza, já que não tem mais essa lei de entrar no Beit HaMikdash, que seria sobre isso, lei de pureza e impureza, quando pode entrar, quando não pode entrar, quando pode comer uma coisa santa, quando não, que não tem mais hoje em dia. Leis também de produto agrícola, que também já não tem mais tanto, apesar que ainda estamos na Terra Santa, mas enfim, já é menos. E as leis, sem dúvida, de sacrifícios, Kodashim, que também já não tem Talmud sobre isso. Seriam 2 tomos e meio, enfim, 2 tomos de pureza e impureza, e sacrifícios que não tem Talmud porque a princípio já não tem mais as leis, então não tem mais Beit HaMikdash. Então, por assim dizer, o próprio Talmud, por mais que tenha leis da Mishnah, o Talmud não faz questão de fazer o mesmo trabalho que ele fez com os outros tratados, que é de festas, enfim, Nashim, casamento, mulheres, ou Nezikim, casos monetários, que são muito pertinentes, são muito, fazem parte são pertinentes à nossa vida do dia a dia. Esses outros 2, o Talmud já não fez questão, enfim, de explicar, de fazer porque não seria tão importante, não seria tão relevante para os nossos dias essas leis, então não teve essa necessidade de explicar e fazer aquilo, enfim, explicar de onde veio, de onde não veio, o processo, aquilo que eles fizeram com o Mishnah, com o restante, eles não fizeram com esses 2 tratados, com esses 2 tomos. Mas a Hassidut, isso é no conceito físico, no conceito daquilo que representa o trabalho da mitzvah prática, da mitzvah da lei. Faz isso, não faz isso, já que não tem mais a ideia prática, a ideia técnica, então não tem por que abordar tanto, explicar tanto sobre isso. Mas no sentido espiritual, a Hassidut e a Kabbalah, que elas veem a ideia do sacrifício como um pilar no judaísmo, então tem muito o que se falar sobre. Por mais que não tenha mais lado prático, mas o próprio Talmud já não falou tanto sobre isso, deixou até de fazer toda a explicação, assim como fez nas outras, deixou de fazer, mas no sentido espiritual veio a Hassidut e trouxe, enfim, uma nova luz, uma nova abordagem para resgatar o sentido espiritual que o sacrifício tem para nós. Então, na verdade, essa seria a ideia que nós iríamos abordar, Bezat Hashem, nesse shur, enfim, acho que no próximo shur também, Bezat Hashem, a importância do sacrifício e o significado dele no judaísmo. Qual é o significado do judô? Porque é algo bem interessante, que a gente vai ver algumas coisas bem interessantes. Tem alguns tipos de sacrifícios, tem o sacrifício do agradecimento, que também é muito legal, a ideia da gratidão, a ideia do agradecer, da gratidão, então vamos ver também esses tipos de sacrifícios. Sacrifício do agradecimento, que é muito especial também, que é o único sacrifício que está escrito que vai ter quando o Mashiach chegar também, quando o Messias vier, que a gente vai entrar talvez um pouco mais nos detalhes. A importância de cada korban e o seu significado. E a essência não muda, né? Certo. Sim, por exemplo, quando eu estudei o livro das mitzvot,
quando você lê, a essência ela está presente em todas as outras práticas. Pode não utilizar porque não tem utilidade prática agora, mas no campo das ideias, na abstração, e é isso. Aplica tudo. Aplica tudo. É isso que ele vai exatamente. Ele vai extrair justamente significados espirituais, fazendo a abstração daí dos sacrifícios. Sim. Até aquilo que eu sacrifico é físico, concreto, mas ela vai que a abstração para o conceito do sacrifício, fazendo essa abstração, ele vai dar para a gente então um significado profundo espiritual, que é aquilo que significa na nossa vida, no nosso coração, nossa vida espiritual. É bem interessante essa, quer dizer que por mais que não temos mais lado físico, mas enfim tem toda a importância. E o próprio Talmud, que é mais físico, não deu essa lado espiritual, que veio a Kabbalah e Hassidut, que dão toda essa ênfase ao sentido das coisas, por mais que elas não tenham mais a representação física, mas ainda tem. Conseguem extrair emoções, sentimentos profundos, aquilo que significa para nós na vida do homem. Sim. Entre os mais simples e profundos estava o comentário feito pelo Rabino Shneur Zalman de Liadi. Entre os mais profundos, quer dizer, por um lado, entre os mais simples e profundos, mas junto com isso era bastante profundo, está o comentário feito pelo Rabino Shneur Zalman de Liadi, que é o fundador do Hasidismo Chabad, que ele colocou uma ideia, ele explicou uma ideia com relação aos sacrifícios. Uma ideia que é bem conhecida. Que ele explicou um versículo só, ele deu uma explicação sobre esse versículo, mas que se tornou, enfim, o fundamento para aquilo que viria a ser a explicação, enfim, da ideia, a explicação de ideias e detalhes sobre o conceito do sacrifício. Então ele colocou de maneira, enfim, simples, enfim, direta, mas enfim, que isso se tornou na verdade essa base, esse fundamento para o que significa e para os próximos rabinos que viriam a explicar de Chabad, principalmente que viriam a explicar a ideia do sacrifício, se basearam nisso que ele vai colocar agora. Então, entre os significados espirituais mais simples, mas que mais profundos que ele explicou, o primeiro Rebbe de Lubavitch, ele notou uma estranheza gramatical na segunda linha desta parashá. Então ele notou uma estranheza gramatical, que tem alguma coisa que está errada, equivocada na segunda linha da nossa parashá. A parashá fala um homem, quando ela está se tratando sobre alguém que vai fazer o sacrifício. O que ela fala? Quando ela fala assim, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando um de vocês oferecer um sacrifício ao Senhor, o sacrifício deve ser tirado do gado, ovelha ou cabra. Ou assim, o versículo seria lido se fosse construído de acordo com as regras normais da gramática. No entanto, a ordem das palavras na frase em hebraico é estranha e inesperada. Esperamos ler Adam mikem keakriv, quando um de vocês oferecer um sacrifício. Em vez disso, o que diz é Adam keakriv mikem, quando alguém oferece um sacrifício seu. Quer dizer, em hebraico, o correto seria dizer Adam mikem keakriv, quando alguém que vai oferecer de vocês um animal. Quando um de vocês oferecer um sacrifício. Quer dizer, e não, de acordo com a tradução hebraica, acabou ficando quando um de vocês oferecer. Então aí continua, ele deve oferecer um sacrifício de um animal. Mas começa quando um de vocês oferecer. Quando um de vocês oferecer um sacrifício ao Senhor, mas não escreve que é direto do animal. Quando um de vocês escrever um sacrifício ao Senhor, do que ele vai oferecer o sacrifício, vai ser de um animal. Mas como se fosse aqui a ideia do sacrifício, essa seria diferente da ideia do sacrifício, viria antes, enfim, a pessoa se aproximar, a pessoa fazer o sacrifício, e do que vai ser o sacrifício vai ser de um animal. Mas não colocou direto uma pessoa de vocês que ofereceram um sacrifício de um animal. Colocou primeiro uma pessoa de vocês que ofereceram um sacrifício, para depois colocar o que vai ser esse sacrifício, vai ser de um animal. A essência, depois ele dizia, alguém de vocês que se aproximar, alguém de vocês que fizeram um sacrifício, Adam que é kriv mikem, alguém de vocês, quer dizer, e não alguém de vocês que ofereceram um sacrifício de animal. Então isso significa, a essência do sacrifício, disse Rabbi Shneur Zalman, é que nós nos oferecemos.
Trazemos a Deus nossas faculdades, nossas energias, nossos pensamentos e emoções. A forma física do sacrifício, um animal oferecido no altar, é apenas uma manifestação externa de um ato interno. O verdadeiro sacrifício é Mikem, de você. Damos a Deus algo de nós mesmos. Por isso está escrito, alguém de vocês que fizeram sacrifício, quer dizer, você, de que maneira vai ser esse sacrifício, como vai se manifestar, através que a pessoa vai trazer um animal. Então é interessante essa linguagem, está escrito, e ela significa, então ela separa, quer dizer, separa aqui, entre a ideia, enfim, ela coloca, se a gente for perceber a ideia na Torá, que primeiramente está a pessoa fazendo o sacrifício dela, a ideia como vai se manifestar esse sacrifício através do animal. O que exatamente damos a Deus quando oferecemos um sacrifício? Os místicos judeus, entre eles o Rabino Shlomo Zalman, falaram sobre duas almas que cada um de nós tem, que cada um tem dentro de nós: a alma animal e a alma divina. Por um lado, somos seres físicos, somos parte da natureza, temos necessidades físicas, comida, bebida, abrigo, nascemos, vivemos, morremos. Como diz o Eclesiastes, o destino do homem é como o dos animais, o mesmo destino aguarda os dois. Quando um morre, também morre o outro. Ambos têm o mesmo fôlego. O homem não tem nenhuma vantagem sobre o animal, tudo é um mero sopro fugaz. No entanto, não somos simplesmente animais, temos dentro de nós anseios imortais. Podemos pensar, falar e nos comunicar. Podemos, por atos de falar e ouvir, alcançar os outros. Somos a única forma de vida conhecida por nós no universo que pode fazer a pergunta por quê. Podemos formular ideias e ser movidos por altos ideais. Não somos governados apenas por impulsos biológicos. O Salmo 8 é um hino de admiração sobre este tema. Quando contemplo teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que tu estabeleceste, o que é o homem para que te lembres dele? O filho do homem que você cuida dele. No entanto, você o fez um pouco menor do que os anjos, e o coroou de glória e honra. Tu fizeste governante sobre as obras das tuas mãos. Você colocou tudo sob seus pés. Fisicamente não somos quase nada. Espiritualmente somos roçados pelas asas da eternidade. Nós temos uma alma piedosa. A natureza do sacrifício, entendida psicologicamente, é assim clara. O que oferecemos a Deus não é apenas um animal, a nefesh, mas na realidade o que oferecemos a Deus é a nefesh, a alma animal dentro de nós, quer dizer, essa força, essa vitalidade que nós temos, que está sendo diferenciada daquilo que os animais têm, que seria simplesmente algo de impulso, simplesmente algo que não é algo que está vindo de dentro, do livre-arbítrio, está vindo da alma da pessoa. Então teria sim obviamente no sentido material mais grosseiro, somos iguais aos animais, no sentido que temos necessidades, comer, beber, enfim, se relacionar, a gente nasce, morre, enfim, nesse sentido tem um aspecto bem animalesco, né, dessas obrigações, enfim, coisas que nós temos que fazer. Mas por outro lado, temos o espírito, que é a nossa vontade, o nosso falar, por quê? Eu quero entender, eu quero manifestar, e é isso, quer dizer, que a pessoa está entregando a Deus, quer dizer, essas faculdades que nós temos dentro de nós, enfim, de entendimento, de sentimento, que obviamente a gente que nós trabalhamos para o nosso crescimento, mas no judaísmo a gente vai conectar isso, nós iremos vincular isso com a espiritualidade, iremos vincular isso com o lado espiritual. E como isso funciona em detalhes, uma dica é dada pelos 3 tipos de animais mencionados no verso da segunda linha da Parashá. Aí ele vai explicar somente, né, então, a pessoa que quer sacrificar, quer dizer, ela que está se aproximando do Criador, como isso vai se manifestar através que ela vai trazer essa alma animal dela. Enfim, essas vontades que ela tem, que são, por um lado, a gente falou então, tem os dois. Tem um lado animal nosso, vamos chamar assim, e tem o nosso lado mais humano. Então temos a alma, vamos chamar a alma animal e a alma humana.
A alma animal é tudo, as coisas que nós fazemos iguais aos animais, e a alma humana seria aquilo que nós temos de diferente dos animais. Seria a razão e os instintos. Exatamente, certo. Pode ser razão, mas ou sim, o sentimento também, enfim, certos que são sentimentos mais elevados, enfim, uma coisa que... Então, assim, no lado animal, que seria mais comer, dormir, relacionar-se, enfim, então, primeiramente, vamos trazer de um animal, então, aqui no caso, se estaria simbolizando a alma animal, que são essas coisas que também o animal faz, mas nós, por mais que realmente, por um lado, existe um aspecto que somos iguais a ele, a gente consegue introduzir santidade nisso daqui. Então, no comer e beber, os animais também comem e bebem, só que de uma certa maneira vai ser simplesmente um comer e beber muito mundano, muito animalesco. O ser humano que quer se aproximar de Deus, ele pode, então é o ser humano, e como ele vai fazer essa aproximação de Deus? Através de ele entregar a sua alma animal, que é, assim, né, assim como o animal físico, então, espiritualmente falando, a pessoa vai entregar o seu animal físico, que significa o seu lado animalesco de comer, beber e dormir, ela vai conectar isso com o Criador. Então ela vai, enfim, obviamente, comer com um propósito maior, comer e beber com um propósito, dormir com um propósito maior, tudo aquilo que ela faz, caminhar, enfim, que são coisas talvez animalescas, comuns, ela vai conectar isso, vai fazer isso de uma maneira mais, sim, de uma maneira mais espiritual, mais elevada, vai colocar um propósito nisso, não vai simplesmente ser um impulso, algo que ela faz por uma questão mundana, enfim, material, física, mas sim, na realidade, vai colocar um propósito maior nisso daqui. E ele falou que tem 3 tipos de animal. E tudo isso ele está explicando, então são os detalhes dos animais, que eram 3 tipos de animais, que havia o gado, o rebanho e animal em geral. Cada um representa uma característica animal separada da personalidade humana. Então tem a personalidade humana que a gente vai falar, enfim, é uma animal, é uma humana, mas essa própria alma que a gente vai falar, essa alma animal que nós temos, ela pode, enfim, ser dividida em três partes. Basicamente a ideia é que a pessoa ela tem, obviamente, tem pessoas que têm um animal menor e tem pessoas que têm um animal maior. Isto é, quer dizer, tem pessoas que são mais, enfim, tem o Yetzer Hará delas, o lado maligno é mais forte, e outras que têm talvez mais leve. E na realidade, de uma certa maneira, cada um tem o seu lado, que o animal dele é mais forte, e o seu lado, que o animal dele é mais leve. Então, por isso, né, na Kabbalah a gente chama em geral isso também o tikkun da pessoa. Qual é o tikkun da pessoa? Então, às vezes o cara pode ter uma dificuldade muito grande com comer e beber. Então, quer dizer, ele é um cara que está muito, enfim, muito guloso, que está fazendo esse pecado da gula. Tem talvez o outro com relação a relacionamentos, tem outro com relação a dinheiro. Cada um tem o seu, talvez o seu lado, enfim, que nesse lado o seu animal é maior. Quer dizer, o seu Yetzer Hará acaba sendo mais forte. Então, o primeiro Rebbe de Rabat, ele coloca isso daqui. Às vezes, então, tem um que para ele é mais fácil estudar. Então, ele não tem tantas dificuldades com sentimentos que vão levar ele a desfocar-se. Então, nesse sentido, ele não tem um animal. O animal dele é mais, não é o gado. O gado seria o boi que é maior. Então, para ele, o animal dele seria o cordeiro, que é o animal menor. Quer dizer, ele não tem essa. Então, de acordo com a dificuldade que a pessoa ela tem, vai ser considerado o animal que ela está trazendo. Se ela tem muita dificuldade naquilo, é considerado que ela está trazendo uma vaca. O animal dela é maior e esse animal ela está trazendo para Deus. Se ela tem menos dificuldade naquilo, eu estou trazendo então um animal menor. Mas conforme nós falamos, por mais que, enfim, cada um tenha, talvez tem uns que tem mais, o animal deles é maior, outro é menor, em geral a gente fala que na realidade todos têm uma parte que, algum aspecto que esse animal é grande e talvez outro aspecto que o animal é pequeno. Mas cabe a pessoa, enfim, ela trazer, enfim, e nesse sentido, quanto mais esforço, obviamente que, enfim, maior a recompensa, maior o trabalho, maior, enfim, o prazer de Deus. Mas é importante a pessoa ela ver, enfim, onde é necessário ela trazer um boi ou a vaca, que é maior e mais difícil, ou onde é necessário só o cordeiro. O primeiro de Rabat ele coloca isso muito, ele fala, porque ele colocou essa ideia, né, que nós estamos trazendo aqui do sacrifício, que é o quê? O sacrifício representa o esforço que está dando do sangue do animal, está dando do corpo dele.
Ele próprio está indo, quer dizer, então, nesse sentido significa o quanto a Torá, vamos chamar assim, o estudo da Torá não tem tanto a ver com esforço, é mais a questão da pessoa estar estudando Torá. O mesmo também que Tzedakah, que seria a ação em geral, tem a ver com a pessoa fazer na prática. Então não tem tanto aspecto de Torá, tanto aspecto de mitzvot, que seriam os 3 pilares, né? Que é sacrifícios, estudo de Torá e Tzedakah. Mas então seriam 3 coisas. Um estudo da Torá, que é muito importante, a pessoa, enfim, se estudar, conhecer a vontade divina, conhecer a sabedoria divina. Depois temos a mitzvot, que é Tzedakah em geral, mas qualquer mitzvah, que é simplesmente a pessoa trazer essa divindade para o lado prático, seja através dela dar uma coisa, porque que é a elevação da matéria. Então, eu dando Tzedakah, eu estou levando todo o trabalho que eu fiz durante a semana, durante o mês, durante o ano. Fazendo a missão de Lulav, eu estou elevando aquele Lulav. Fazendo a missão do Felipe, estou elevando aquele... Então, que a ideia é a ideia da elevação da matéria. Então, não tem tanto a ver com o aspecto do ser humano, do esforço que ele está fazendo para fazer aquilo. São coisas mais... O estudo é eu estar conectado com o pensamento divino, meu pensamento estar conectado com uma sabedoria divina. Então, nesse sentido, o ponto é a pessoa estar, não é tanto o esforço da pessoa que vai contar aqui, mas sim o fato, enfim, de quanto sabedoria ela tem, de quanto tempo ela está estudando. E no lado prático de mitzvot, a mesma coisa. O ponto é eu ir lá e fazer a mitzvah. Não está sendo considerado aqui, não está sendo considerado tanto aqui o lado do esforço. O terceiro pilar é o pilar do esforço, que é o pilar do sacrifício, o pilar da reza. A reza e sacrifício manifesta a ideia do quanto a pessoa está se esforçando para aquilo. Por isso até a reza, num certo aspecto, é chamado de guerra. Porque é o ponto de vista que ela está batalhando dentro de si, enfim, para se conectar com o Criador. Uhum. Então, no judaísmo, né, a gente sempre fala, então tem a ação é o principal. Isso é um pilar, que é o pilar da ação. Não importa quanto a dificuldade, ou quanto esforço, quanto a kavaná a pessoa teve. O que importa foi a ação que ela foi lá e fez, colocou o tefilim. Ela trouxe aquela divindade para aquela coisa, cumpriu com o mandamento divino. Uhum. Ou estudou Torá, está se conectado com o pensamento com Deus. Mas tem um aspecto do ser humano, que aí é quando o ser humano entra. Do lado dele entra, sem dúvida, é o aspecto de quanto ele se esforçou para fazer aquilo, que é essa ideia do sacrifício. Quanto esforço você está tendo. E essa ideia do animal. O animal está dando do sangue dele, está dando a vida dele. Uhum. E assim também o ser humano precisa ter esse lado do seu sacrifício, do seu auto-sacrifício. Quando ele está se esforçando, quando ele está se entregando para aquilo. Uhum. Então, por isso ele escreve, ele coloca, né? Ele coloca isso como algo geral, que a pessoa tem que ver o quanto esforço ela está tendo para fazer aquilo. Ele traz os exemplos, pode ser no estudo doutoral, pode ser com relação a ela conseguir, conseguir vencer o seu Yetzer Hará, seja ele de comida bebida, de relacionamentos proibidos, dinheiro. Pode ser dinheiro, de tzedakah. E ele coloca essa ideia geral. Ele está notando, ele escreve que a coisa ela só vai ter o seu valor de verdadeiro. São 3 campos, né? Mas se tiver o lado do esforço. Uhum. Ele coloca esse pilar, mas ele junta com os 3, coloca uma coisa abrangente, como uma coisa geral. Uhum. Então ele fala, se a pessoa está dando Torá, mas para ele está sendo uma coisa que não está tendo tanta dificuldade, uma coisa simples, porque uma coisa fácil para ele, porque ele é uma pessoa que, enfim, gosta de estudar, não está tendo um esforço. Então ele fala, não tá tendo essa guerra, essa batalha para aquele estudo, então ela não está chegando na plenitude do estudo, está chegando naquilo que é o estudo no seu nível máximo, na plenitude do estudo, que seria quando a pessoa vai se entregar. Ele fala, então se ela estuda uma coisa a mais, que aquele a mais, ele traz o exemplo, né, que isso estudava, em geral lá se estudava 100 vezes, e a pessoa que usava 101 vez, aí ela era considerada uau. Essa é a ideia que a gente também fala bastante. Um exemplo clássico do Talmud, que pela 100ª vez, aí ela recebia assim, uma recompensa grande. 100 ainda não, 101 sim. Por quê? Porque 100 já era uma coisa comum. A 100ª era o que fazia a dificuldade. Diferente porque era naquilo que tinha dificuldade. Então, nesse sentido, é naquilo que exigia a batalha da pessoa, aquilo que exigia a batalha da pessoa
se esforçar em fazer e estudar mais um. Uhum. Então ele fala essas palavras, enquanto a pessoa não chegou a ter a batalha para aquilo. Então ele fala, se é uma pessoa que para ele não tem tanta dificuldade, enfim, aí ele fala, né, com relação a relacionamentos proibidos, mulheres, enfim. Então, ele tem, para ele é mais fácil, ele é frio, né, tem os 4, enfim. Então ele não é, para ele é frio, não tem tanta dificuldade. Então, assim, enquanto ele não está, enquanto não é uma coisa que está queimando dentro dele, ele precisa vencer, ele ainda não chegou no objetivo. Por mais que ele não está fazendo nenhum pecado, está tudo certo. Ele está fazendo exatamente o que ele terá pedido dele, mas não está sendo algo que está exigindo dele a batalha, a guerra. Uhum. Então ainda não é considerado que ele cumpriu realmente aquela mitzvah na sua plenitude. Tzedakah, se está sendo ainda fácil para a pessoa dar tzedakah, não está... Ele fala, não, é essa mesma ideia. Óbvio que tem que saber em cada situação, enfim, mas enquanto uma coisa que a pessoa não está, por assim dizer, se dificulta, não tá sendo difícil para ela, então aquilo lá não está tendo, óbvio, tem muito valor. Mas nesse sentido, do lado da pessoa, do lado do sujeito, aquilo lá não tem tanto impacto pro lado dela. Quando ela vai cumprir a missão da tzedakah, na sua maneira da plenitude, na sua plenitude é quando ela está dando aquilo lá que envolve uma batalha interna. Ela, por um lado, não quer dar, por um lado, ela não é... E ela vai lá e dá. Então, aquilo lá, ela venceu a guerra. Então, nisso que consiste, na verdade, a mitzvah na sua plenitude. Quando houve essa batalha, a pessoa venceu. Certo? Então, realmente, eles rezam a mesma coisa. Se a pessoa está rezando, mas ainda sendo tranquilo, ainda não. Ele tem que tirar de dentro de si, enfim, do seu âmago, da sua profundidade. E enquanto ela não fez essa batalha de conseguir rezar de dentro, então ela ainda não cumpriu a reza na sua plenitude. Quer dizer, tudo envolve o esforço, todos esses campos, esses âmbitos que nós estamos vendo, de cumprimento, de mitzvot, de estudo de Torá, precisa ser através do esforço, que é a ideia do Korban da nossa Parashá. Então, o quanto realmente ela está, enfim, quanto está exigindo... O ato de fazer, todo mundo sabe, faz, aí tem o mérito. Mas para ter o mérito do sacrifício, precisa ter o esforço que está relacionado com o tikkun que você falou. Certo. Porque aí a pessoa, cada um tem o seu diferencial, que um vai ser mais mukirana e não vai querer fazer tzedakah. O outro vai ser mulherengo e não vai querer só se contentar com a sua própria esposa. O outro vai ter dificuldade de concentração e aí não vai conseguir estudar com plenitude a Torá. E aí quando ele consegue estudar a Torá, ele tem o mérito do sacrifício. Quando ele consegue se contentar só com sua esposa e com a sua união familiar, tem o sacrifício. E quando ele consegue fazer tzedakah, mesmo sendo mukirana, ele também consegue ter o sacrifício. Exatamente. Porque aí exigiu dele a batalha. Sim. E isso é para o ser humano que equivale a quando realmente está sendo exigido dele a batalha. Para Deus, no sentido, quer dizer, Deus tem um propósito. Deus quer que seja feito o tzedakah. Nesse sentido, não interessa tanto o esforço do ser humano. Interessa que foi cumprida a mitzvah e foi feito aqui no ser humano, mundo. A pessoa estudou Torá, então a pessoa está conectada com a Torá. Se teve esforço ou não tem tanta diferença nesse sentido para o propósito divino de estudo de Torá e de cumprimento das mitzvot. O importante é que foi feito. Sim. E o ser humano está conectado com o Criador. Então, se teve esforço do ser humano ou não, a luz ela está aí. Foi feita a mitzvah. Foi cumprido mas com relação ao lado do ser humano, e obviamente, como Deus quer que o ser humano sirva a ele, então é importante o lado do esforço dele, o lado da batalha dele, o lado da guerra dele. A gente estudou outro dia que o Rabino falou que a gente, na essência, quer fazer. Todos nós queremos fazer. Então, nesse mesmo conceito, então, quando a gente não quer fazer, é porque é ao lado animal. Então, joga no poço e fica esperando até que ele diga não, que ele quer, que aí é a alma dele que vai estar falando, né? Vai ser a essência dele que vai estar se comunicando, e não o lado animalesco, né? O lado animal que é... Certo. Seria mais ou menos isso. Certo. Tem essa historinha com um dos rebes, enfim, que certa vez tinha uma pessoa que ele nunca
enfim, que ele estava hospitalizado, a princípio nunca tinha feito tzedakah, enfim, não era uma pessoa que... E aí, enfim, ele estava doente, estava enfermo, estava no hospital, enfim, e ele pede ele falou, enfim, não era uma pessoa, né, que gostava de religião muito, de rebes, enfim, então mas ele foi hospitalizado e ele queria, enfim, era os últimos, ele estava muito mal, ele sabia que ele ia vir a falecer dentro de pouco tempo, e então ele queria que o rabino viesse visitá-lo. Ele queria que o Rebbe viesse visitá-lo, enfim, que viesse alguém para ele poder cumprir alguma mitzvah, para ele poder, enfim, estava no final da vida, então ele pede para que algum rabino, enfim, venha visitá-lo. E aí, viu o Rebbe, e o Rebbe manda o seu representante. O Rebbe manda o seu representante, vai lá, fala com a pessoa, faz a brachá, enfim, vidui que tem, ele estava muito mal, iria vir lá falecer, enfim, então ele fala, vai lá e dá todo o apoio e todo o suporte para ele. Todo o respaldo que ele precisa. Perfeito, então ele vai lá, esse rabino representando o Rebbe, vai lá e faz todas enfim, dá para ele todo o respaldo, todo o apoio, enfim, conversa, obviamente, enfim, ele estava muito mal, realmente, enfim, dá tudo. E ele fala, eu quero cumprir uma mitzvah, quero dar uma tzedakah, enfim, que era uma pessoa que a princípio, enfim, realmente não estava acostumado a dar, enfim, não dava, e aqui ele queria cumprir a mitzvah. E era uma pessoa próspera, enfim, então o rabino que estava representando o Rebbe, ele falou, Baruch Hashem, e por assim dizer, imaginando que também, que ele é uma pessoa próspera, ele está nos últimos momentos da vida, quer cobrir antes da H, então provavelmente ele vai dar uma quantia também, uma boa quantia, ele vai dar um bom... Perfeito, enfim, eles conversaram, tudo mais, se despediram, deu uma brachá, enfim, e ele deu um envelope, né? Envelope com algum dinheiro. Ele falou, aqui está a minha tzedakah, aqui está meu dinheiro de tzedakah. E perfeito. E então o rabino o rabino, enfim, me leva o envelope e tudo mais. E de fato, enfim, essa pessoa acaba falecendo, enfim, ele vem a falecer. E o rabino, então, ele volta para o Rebbe, sabendo que esse representante ele volta ao Rebbe. E aí, quando ele vai abrir o envelope, né? Antes ele vai abrir o envelope. E ele abre o envelope e vê que no envelope só tinha 18, enfim, cópicas. Ele abre o envelope e ele vê que o envelope, infelizmente, para decepção dele, só tinha 18 cópicas. E ele, enfim, antes de entrar no Rebbe, né, ele está chateado, enfim, um cara próspero, estava no fim da vida, queria fazer a mitzvah de tzedakah, e deu só 18 cópicas, enfim, deu só, ele também nervoso. Tá bom. Ele chega no Rebbe, meio triste, ele vê que o Rebbe está dançando, e vê que o Rebbe está dançando, tá feliz. E ele está meio chateado e tudo mais, e o Rebbe pergunta, o que aconteceu, por que você está assim? Ele relata, enfim, eu fui lá, fiz tudo, enfim, achei que talvez ia dar para o senhor, para a instituição, para o Rebbe, enfim, um pouco mais, mas ele deu só 18 cópicas. E aí o Rebbe fala, ele fala, agora eu entendi, por conta desses 18 tópicos, esse homem, ele entrou no seu Ganed, ele entrou no seu paraíso. Porque ele falou, eu estava feliz, estava vendo que esse homem, ele teve o seu Ganed, enfim, ele conseguiu entrar no Ganed, conseguiu ter o seu Lamabá, seu mundo vindouro, e eu não estava sabendo por quê. Agora, como falou, ele deu, por conta desses 18 tópicos, ele conseguiu entrar no paraíso. E aí o Rebbe explicou que para essa pessoa, que ele não estava acostumado a dar nada, e, enfim, ele podia dar muito mais, mas para ele era difícil, ele não estava acostumado a isso, não estava... Então essas 8 moedas, esses 8 cópicos que ele deu, talvez com dificuldade, talvez de uma certa maneira, que ele estava acostumado, isso foi muito valioso para ele. Por mais que realmente havia sido uma decepção para o representante, o Rebbe falou, entendi agora... A importância, como fez tanto barulho, como isso foi tão apreciado lá em cima, porque foi algo que, querendo, ele teve que fazer um esforço para dar esses 18 cópicos, uma coisa que ele dava, então pode ser que aqui embaixo não é algo de muito valor, mas enfim, agora entendi porque a importância porque ele conseguiu entrar, e a importância que se dá para uma ação que é feita com tanta... que exige esse esforço da pessoa. Então ele falou, esses 8 cópicos, agora eu entendi, ele se esforçou para isso. Ele deu também, e através disso ele teve esse mérito de entrar no Ganed. Então essa é uma história que você conta em geral para mostrar, enfim, que
O que por um lado, enfim, era um valor baixo, pode ser, um valor mínimo, mas na verdade foi isso que foi para aquela pessoa, na situação dela, aquilo que ela estava acostumada, foi uma coisa que exigiu dela a batalha, que exigiu dela o esforço. E essa quebra, ele deu isso. Então, na verdade, eu tenho que... É isso que ele tinha que fazer. Então, quer dizer, mesmo que era pouco. E aí, depois da próxima vez, uma vez que ele quebrou já esse padrão, esse paradigma, que ele tinha dentro dele, talvez da próxima vez ele vai aumentar um pouco mais. Sim. Porque vai... Vai gradualmente. Exato. Uma vez que ele quebrou, ele vai... você esperar dele que ele já desse, enfim, 1.000, que fosse 1.000, 2.000, que fosse, na verdade não ia funcionar dessa maneira. Porque ele tem uma dificuldade. E para ele quebrar, se ele for dar 1.000 também não vai dar certo. Quer dizer, não é esse... Não, dá só 18 cópicas. Já fez essa primeira quebra. 18, 30, enfim, vai assim. Quer dizer, e é dessa maneira, a melhor maneira se nós queremos fazer com nós mesmos também. A gente, às vezes, se a pessoa tem alguma dificuldade em algo, seja em estudar Torá, seja em estudar Tzedakah, e aí a pessoa pensar, mas o que vai dar 5? O que vai dar adiantar dar R$2 ou R$5? Ou o que vai adiantar usar um pouquinho só de Gemara, a gente sempre fica pensando que a diferença vai ser a quantidade. Exato, a quantidade. Se eu fiz estudar um daf, estudar uma página inteira, se eu fizer uma mitzvah inteira, mas se eu fizer só uma parte da, o que eu vai ter tão, ou só dar um pouquinho, que impacto vai ter? Quase nada isso. Mas na verdade para nós, que é para a pessoa, que é para o ser humano que não está acostumado a dar, então dar 2 pode ser uma quantia mínima, mas já é um dar. Já é um dar, 2, 5. Então percebe que na verdade essa quebra que ela vai levar depois a pessoa, se a pessoa quer ter qualquer coisa que a pessoa quer crescer, essa quebra de padrão, de paradigma que ela tem, que ela não está acostumada, ela faz pouco, pode ser que realmente externamente para o externo é pouco realmente, mas para dentro dela é uma quebra de padrão que vai levar depois ela poder de 2 para 4. Então, quer dizer, na verdade, isso seria a ideia do sacrifício, que é assim a ideia da qualidade, a ideia do esforço que teve para a pessoa, independente do quanto foi. Sim. Mas sim, na verdade, aquilo que ela está, a kavaná dela. Sim, e o tikkun também. Certo. Kavaná dela. Então esse é o ponto principal no sacrifício. A ideia da kavaná, a ideia de que nos outros em geral não é, como a gente falou, o principal no geral é a ação nos outros campos. É quanto a pessoa está fazendo, talvez não quanto ela está intencionando. No Korban a gente fala que não, que o importante não é o quanto ela está dando, o quanto ela está fazendo, mas sim a kavaná que ela está tendo naquilo, o esforço que está sendo exigido dela para fazer aquilo. Sim. Isso serve para qualquer coisa. Enfim, bastante, quando a gente tem qualquer situação, enfim, e a gente pensa, aqui que vai adiantar 50 centavos, R$1, R$2, na verdade extremamente realmente é pouco, mas para você dentro uma quebra, tendo assim essa... E por isso ele deu 18 cópicas e ele não estava realmente acostumado a isso, foi difícil. Então, na verdade, é acostumar as pessoas, enfim, obviamente, nós nos acostumarmos, e acostumar as pessoas cada vez mais um pouquinho que vai causando essa transformação, que vai levando a essa transformação. E aqui ele vai então explicando só os animais, né, conforme nós havíamos iniciado, Beheimá. Beheimá representa o próprio instinto animal. A palavra refere-se a animais domesticados. Não implica os instintos selvagens do predador. O que isso significa algo mais manso. Os animais passam tempo procurando comida. Suas vidas são limitadas pela luta para sobreviver. Sacrificar um animal dentro de nós é ser movido por algo mais do que a mera sobrevivência. Quer dizer, o primeiro lado de eu entregar a ideia do animal é, na verdade, eu poder não somente viver, como ele coloca aqui, ser movido por algo mais do que a mera sobrevivência. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu tenho uma tarefa. Diferente dos animais que eles se limitam, enfim, simplesmente a liberdade deles se limita simplesmente a eles poderem ter a sua sobrevivência, a sua subsistência mínima, vamos chamar. Aqui o ser humano tem um lado, na verdade, de poder colocar um propósito em tudo isso. E isso, obviamente, essa luz que vai fazer essa mudança, enfim,
dela fazer as coisas de maneira diferente, enfim, o seu dia a dia comum, o seu comer e beber, o seu andar, o seu caminhar, tudo isso acaba tendo uma mudança. Porque na verdade agora, quer dizer, o quanto o propósito ele acaba enfim, mudando a vida da pessoa. Enfim, né, nesse sentido, da água para o vinho, são coisas que a princípio fazem parte do nosso dia a dia, do nosso lado animal, vamos chamar assim, mas que tendo o propósito, que colocando uma visão nisso, que é algo maior, a gente consegue realmente fazer o sacrifício, que é aproximar essas coisas materiais, esse lado animal, para o Criador. Não somente o lado da sobrevivência, mas então acho que esse é o lado principal. E como ele falou, tem alguns tipos de animais. O único animal que, por exemplo, que não dá para domesticar dentro de nós, né? Enfim, o único animal, enfim, mas isso é até uma lei. O único animal que não dá para domesticar seria a cobra. A cobra, no judaísmo, não daria para domesticar, mas todo o restante, quer dizer, a gente consegue entregar para Deus. Todo o restante a gente conseguiria, enfim, domesticar e dar para Hashem, entregar para Hashem. Então, se a pessoa tem alguma característica, que talvez não seja a melhor característica, pelo menos à primeira vista, ela consegue domesticar aquilo para utilizar aquilo lá como um canal, como algo que vai ser benéfico, que vai aproveitar isso para algo no caminho de Hashem, no serviço de Hashem. E esse é o nosso trabalho no sacrifício. Somos feitos de emoções, somos feitos, enfim, eu tenho tanto o lado físico, que é o lado de comer, beber, dormir, se relacionar, e tem tanto o lado das emoções, que é o lado que a gente sente. Então tem alguém que é mais manso, a berrimá, que é um animal manso, perfeito. Mas se for um animal, às vezes, maior, enfim, pode ser, como a gente falou, um cordeiro, uma vaca, que manifesta animais, enfim, maiores, e até mesmo, no caso, animais que não são kasher, enfim, que daria também, que nesse sentido seria um aspecto emocional, talvez à primeira vista negativo, a pessoa que é mais brava, o orgulho, enfim, são emoções negativas. Qual da cobra trai galho? Hã? Desculpa. Qual seria a ideia da cobra negativa? Qual é a característica que a gente pode ter para não dizer que isso não pode fazer recetagem? Estava pensando. Na verdade, é uma excelente pergunta. Não faço ideia. Qual que seria? Uma característica que a gente não pode. É uma excelente. Uma excelente pergunta, vamos ver. Uma excelente pergunta também para nós, enfim, até concluirmos o nosso tiro. Porque existe essa Mishnah, né? Essa Mishnah que nos diz que a cobra não teria como domesticá-la. Então, qual atributo, qual característica seria representada pela cobra que não tem como que não tem como levar isso. Quando o Mashiach chegar, está escrito que sim. Por isso o Mashiach, mas eu não sei, enfim, eu vou ficar devendo. Eu vou deixando buscar, porque é uma coisa que, enfim, a princípio não me lembro de ter visto. Não me lembro de ter visto, mas eu vou buscar. Enfim, talvez qual seria especificamente a ideia da cobra espiritualmente falando. Mas Mashiach está escrito que é a mesma Gematria, o mesmo valor numérico de Nahash, de cobra, que é 358. 358, que é o valor numérico para Mashiach, é o mesmo valor numérico de Nahash, que é cobra. Então, o Mashiach, ele vai conseguir transformar a cobra, ele vai conseguir elevar a cobra. Mas qual seria então esse aspecto da cobra que não teria como? Que quando o Mashiach chegar, está escrito que você teria, é muito interessante, que tem o mesmo valor numérico. 358. Porque então tem, né? Quando o Mashiach chegar, isso vai ter. Não, porque então tem, né? O quê? E existe essa característica. Porque se não pode, então você está dizendo não pode, que não é possível, porque tem, né? Certo. Mas lá está escrito com relação à lei física. Porque existe uma lei que se você domestica um animal, uma discussão, enfim,
Mas se o animal, quando ele é domesticado, ele paga só 50% do prejuízo nas primeiras 3 vezes. As primeiras 3 vezes que ele prejudica, se ele é animal domesticado, que ele é animal manso, ele só paga metade. Então se eu tenho um leão, que eu domestiquei ele é manso, ele vai lá e ataca, é uma discussão. Se paga 50%, se paga 100%. A gente pode considerar como se fosse ele um animal manso. A cobra, todo mundo concorda que não tem como domesticar, ela sempre vai pagar 100% do prejuízo. Entendi. Mesmo da primeira vez, ela já paga. Isso é uma questão animal, enfim. Se o animal ele prejudica, pelo judaísmo, interessaria que seria um animal um cachorro manso, ele paga só 50%. Entendi. Depois, até a terceira vez. Depois da terceira vez, aí já tem. Já vira um animal agressivo. Sim. Mas assim, qual seria a característica da cobra? Vou ficar devendo agora. No próximo a gente descobre. No próximo episódio. Mas trata uma boa semana. Fica.